Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com essa era, por isso espera, em Deus espera. Programa Palavra da Verdade. Apresentação: Roberto Galvão e Elierquim Araújo. Um programa da Igreja Batista de Limoeiro. Além do horizonte colorido, sei que é um lugar bem sossegado, aonde o amor e a alegria sempre andarão de braços dados. Sei que o povo hoje convertido busca ter a mesma afinidade de adorar o Cristo tão querido. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, e Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil, Brasil. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela misericórdia do Pai, estamos aqui na 98,5 para mais um programa Palavra da Verdade. Esperamos contar com você durante esses 60 minutos. Uma palavra especial tem para você, louvores e oração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Muito bom dia. E todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder. Santo e maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que está nos dando logo cedo, Senhor, nesta manhã, de estarmos aqui nessa casa de comunicação para levar bem alto o Teu Evangelho Santo. Que corações, Senhor, possam estar sedentos da Tua Palavra e que essa semente que seja lançada hoje não possa voltar vazia, ó Pai, e que almas possam ser rendidas ao Teu reino. Nós te agradecemos por nossas vidas, ó Pai. Te pedimos, Senhor, por aqueles Teus servos que estão enfermos, necessitados, Senhor, da Tua cura, do Teu restabelecimento, ó Pai. Que Tu possa estar com cada um dos Teus servos neste domingo, ó Pai, onde está sendo pregado o Teu Evangelho, que todos os Teus servos possam estar firmes e fortes, Senhor, levando a Tua palavra. Abençoa, provê o nosso pão de cada dia, ó Pai. Nós te oramos, nós te pedimos e sabemos, Senhor, que Tu estás presente conosco, porque disseste onde está 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Tu estarias presente. Nessa certeza, Senhor, é que nós te pedimos perdão para os nossos pecados, a Tua direção para este programa e para esta casa, Senhor, que nada pode nos faltar e nada venha nos atemorizar. Essa, Senhor, é a nossa oração
com o perdão dos nossos pecados. Tudo isso pedimos em nome do teu Filho Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém. Sem o teu coração ter a paz que o Senhor tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde. A leitura proposta para o programa de hoje, ela se encontra escrita no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, do verso 22 até o 32, Jesus anda por cima do mar. Diz assim o texto: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritavam com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se e estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Que o Senhor aplique essa leitura em nossos corações. A tua palavra esconde. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que
o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 No texto que nós lemos hoje, ele fala que Jesus andou sobre o mar. Mas inicialmente nós queremos parabenizar aos nossos irmãos do Café com Fé, que durante a semana passada estiveram no estado do Amazonas, né, na capital de Manaus, e andaram por muitas águas, né? Tiveram até no Lagos, no encontro do rio Solimões com o rio Amazonas, né? E o nosso irmão ali aqui estava falando que numa balsa lá, ele andando, né, com cerca de 62 pessoas, e de repente veio uma tempestade e o piloto do barco fez a volta e voltou para não enfrentar aquela rebelião das águas, a força das águas, o temor das águas e as vozes das águas, que as águas também falam. Mas no texto que nós lemos para falar de fé nesse domingo para você, meu prezado ouvinte, para nós entendermos, na verdade, Jesus não andou sobre o mar. Quando se fala em mar aqui na nossa região, pensamos no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, nos oceanos. Mas Jesus, na verdade, andou no lago. Esse lago também chamado de mar. Era o lago de Jerusalém. Esse lago ficava no nordeste, no nordeste de Jerusalém, ou mais precisamente o mar da Galileia. Esse lago, para você ter uma ideia, ele media 22 quilômetros de extensão. Era um açude, né? 22 quilômetros. 22 quilômetros por 12 de extensão. Era 22 quilômetros de extensão por 12 de largura. E a profundidade desse lago era de 45 metros. Esse era o lago e o mar chamado Mar da Galileia, que era um lago de Jerusalém, na Galileia. Se você for comparar esse lago aqui hoje com, por exemplo, com Sobradinho, né, que é o maior espelho d'água do mundo, né, num lago artificial. Se nós formos para Itaipu, é outra imensidão de água, né? Na verdade era um mar. E o mar, as águas, elas se agitam. E no texto que nós lemos, Jesus foi ter com seus discípulos que estavam no mar, no barco. Esse barco era de propriedade de Pedro. Eles estavam lá no barco. Jesus saiu para orar. E quando Jesus volta, em determinada hora, vinha andando sobre as águas. Andando sobre as águas. E ali aqui? Andando sobre as águas. Quebrando a lei
É uma lei da física, né? A lei da gravidade está sendo quebrada, andando por cima das águas. Hein, Eliakim? Galvão, a gente foi para Manaus e foi uma experiência bem diferente, né? Porque nós encontramos muita água, muita coisa diferente. E como hoje o nosso tema é andando sobre as águas, né? Eu posso refletir, eu tive uma experiência diferente. Pessoal, né? E eu, como a gente comentou esse assunto, nessa viagem, quando estávamos ali no Rio Negro, né? No centro do rio, aí o capitão diz assim, vamos retornar, que vem uma tempestade aí, a gente, por questão de segurança, vamos atracar aqui no porto e vamos esperar passar essa tempestade para a gente continuar. E eu acho que isso aí me deu, falando nesse tema sobre as águas, sobre a tempestade. Sabemos que naquele barco tinha um capitão com muita experiência. E nós temos o nosso capitão que é Cristo. Quando as águas estão revolta, quando as lutas dessa vida, as dificuldades acontecem, nós temos um piloto, temos um capitão que está pronto para pegar nas nossas mãos e dizer assim, levanta, a tua fé é pequena, mas eu vou te encorajar, tu levantar e seguir em frente. Ô Eliakim, Jesus era homem, mas ele era também Deus. Ele vivia aqui como homem, mas também vivia também a sua parte espiritual, né, Eliakim? Com certeza. E a parte sobrenatural, porque ele estava andando ali, era um negócio sobrenatural. Mas nós, humanos, podemos também adquirir esse mesmo poder, porque Pedro não andou? Pedro também andou sobre as águas, e Pedro era um homem físico, um homem natural, um homem do meio do povo, como a gente, como eu, como você, Eliakim, como você, meu prezado ouvinte. Depende da nossa fé. E a fé é muito importante, porque a fé, ela nos motiva a fazermos tantas coisas, né, Eliakim? Você vê aí a fé e o medo, né? Quando ele saltou do barco e saiu andando para perto de Jesus, ele sentiu assim a tempestade e as ondas altas, eu vou morrer. Ele viu a sua pequenez, né? A pequenez diante de Deus, como somos pequenos. Mas a nossa fé, ela pode... o próprio Jesus disse que tiver fé tamanho de um grão de mostarda, né? Tu pode pedir a um monte e o monte se transformar de um lugar para outro, né? É isso mesmo. Há 4 passagens na Bíblia sobre a fé que nos dá motivação. A primeira se encontra lá em Filipenses 4:13. É um texto muito conhecido para nós, né? Que é assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se você tem fé e se você é motivado por esta fé, você pode fazer tudo. Tudo é possível para aqueles que têm fé e para aqueles que crêem. No livro das Crônicas, capítulo 28 e 2 e 28 e 20, Davi também, ele dá assim um exemplo e diz para o seu filho Salomão, né? Ele diz assim, leva muita motivação. Fazer a obra não temas, não te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará e nem te desamparará. Isso aí é Davi dizendo a seu filho Salomão que não tenha medo, que continue fazendo a obra. Faça a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor teu Deus e o meu Deus há de ser contigo e não te deixará, nem te desamparará. Amém. Depois, em outro texto da Bíblia, no Salmo 27:14, Davi também diz: para os meus momentos de incerteza, ele escreveu assim, Davi: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E um quarto texto da Bíblia, isso é muito conhecido, ali aqui em teu também, é em Isaías, capítulo 40 e 31. 40 e 31, Davi, o profeta Davi, e o próprio Isaías, ele diz que, ele diz no capítulo 40 e 31, que não tenha medo, que Deus vai me encorajar, Ele vai pegar na minha mão, Ele vai levar, Ele vai vencer, Ele vai lutar por mim ali.
Amém. Então, você que tem fé, e essa fé pode motivar. Portanto, a motivação pode ser trabalhada por meio de estudo na Bíblia diária. Você estudando, você lendo, você vai adquirir essa fé. Ali aqui. É isso mesmo, Galvão. Nós precisamos exercer a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa fé é que nos traz a força, a coragem de vencer toda a tribulação e as dificuldades da vida. Mas todos aqueles que esperam do Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém. Ele está no seu barco, você pode dizer glória a Deus. Vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou, quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou o mar obedecer. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Se alegre na presença do Senhor. O vento balançou meu barco em alto mar, um medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou o mar obedecer. Cante com alegria. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrer. Diga! Não temo mais o mar, pois firme está no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Glorifica! Glória a Deus! Aleluia! Às 6h25, estamos com o programa Palavra da Verdade, nesse domingo de 24 de setembro de 2023. Queremos dizer a você, meu prezado ouvinte, que está ouvindo esse programa de hoje, falando sobre fé. E a fé é muito importante, porque a fé é o firme fundamento de coisas que não se espera e convicção de fatos que não se vê. Nós queremos mandar um abraço especial aqui ao diretor dessa casa, ao Dr. Jorge Faria, que está na cidade de Recife, na capital pernambucana. Ele com sua esposa, com sua família, ouvindo o programa Palavra da Verdade. Muito obrigado, Dr. Jorge, pela sua audiência.
E aos nossos ouvintes aqui da cidade de Limoeiro, Binha da Borracharia, nosso irmão João lá do Ponto Certo, a irmã Luci, lá no bairro João Ernesto, a irmã Jô, deve estar pedalando nesta manhã também, ouvindo o programa Palavra da Verdade, ele aqui. Oi, Galvão, eu quero dar um alô aqui, um abraço aos nossos amigos do Café com Fé. A nossa equipe Café com Fé, 15 pessoas aqui, viajaram comigo, 12 pessoas, né? E eu quero mandar um abraço para Armando Pacheco, nosso pastor, Jeová Santiago, Raul, Davidson, Fernando, Antônio de Machado, Elione, Petrônio, João Epaminonda, o Diácono Manuel Arruda e Edivaldo de Capina. Foi essa turma que viajou com a gente para Manaus e tivemos o prazer de estar junto com essa turma aí, a gente curtindo aquele lugar diferente para a gente que não somos nordestinos, né? E lá com muita água, muita coisa, e a gente curtindo com essa turma do Café com Fé, e eu mando para eles um abraço especial. Um abraço também, ali, pessoal do Bom Jardim, pastor Eri, né? Para Marcos Valério, pastor Francisco, pessoal da Igreja Batista aí de Bom Jardim, a irmã Antonina. Um abraço a todos vocês, a paz do Senhor, irmão. E quem tá ligado também, Galvão, é João Pedro de Carpina. Eu também quero mandar um abraço para Daniel, lá no Rio de Janeiro, tá ligado no Rio de Janeiro. Quero também mandar aqui para o pastor Mário Melo, o pastor Salatiel Vieira, Elias Vieira, Onildo Mota e o nosso amigo e nosso irmão e nosso primo Eliel Gomes de Capina, Cláudia Gomes, e que está tudo ligado no programa Palavra da Verdade. Olha, aqui em Carpina também, a irmã Edileuza está na escuta do programa. Também o pessoal da Toyota, olha aqui. O El, a irmã Kelly e João Santos, todos na escuta do programa Palavra da Verdade. Lá no Paraná e Curitiba também, Regina. A irmã Regina está na escuta, junto com seu esposo, Sandro Roberto, na escuta do programa Palavra da Verdade. Muito obrigado e Deus abençoe. E obrigado pela audiência. E eu quero também mandar um abraço ao nosso irmão Sandro, né, que ele fez o programa no domingo passado e o programa foi uma benção, graças a Deus. E quero mandar um abraço para ele, aproveitando, mandar pelo o diácono José Luiz, o nosso irmão lindo, a nossa irmã Teca. Quero também mandar aqui um abraço para Saulo, o nosso irmão Dutra e o nosso irmão Paulo Henrique, né? Tá sempre ligado no programa. Irmã Odete tá com Gal aqui também. Todo domingo ela tá na escuta do programa. Deus abençoe minha irmã. A irmã Terezinha. Obrigado pela sua audiência. Amém. Também eu quero mandar um abraço para o irmão Zé Mário, aqui da Congal. É membro da nossa igreja. Você está ouvindo o programa Palavra da Verdade. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aos domingos, a partir das 6 horas da manhã, comece o seu dia muito mais inspirado com o programa Palavra da Verdade. Olha, meu amigo, deixa eu te falar. Se você está precisando cuidar do seu carro, a Automecânica Joá tem serviços em geral, com destaques para troca de óleo, injeção eletrônica e lavagem para todos os tipos de veículos, além de grande variedade de peças. Automecânica Joá, na Rua do Joá, ao lado do Hiper Cordeiro. Ligue 99808-1204 e 99627-1007. Organização João Epaminondas. Se você está precisando cuidar da sua saúde, comprar remédios com desconto, confiança, procedência e qualidade, eu recomendo a PE Farma.
Lá você encontra diversos medicamentos com preços acessíveis e um atendimento diferenciado. A APE Farma fica na Avenida Santo Antônio, de frente ao Banco do Brasil. Atendimento no número 3628-0461. PE Farma, aqui o seu dinheiro rende muito mais. Casa dos Colchões é a loja certa pra você comprar. Na Casa dos Colchões você encontra colchões de várias marcas, móveis e espumas. Tudo em 10 vezes no seu cartão de crédito. Casa dos Colchões fica bem pertinho de você, na Rua da Matriz, número 48. E o nosso fone é o 3628-1173. Anotou? 3628-1173. Casa dos Colchões, vendendo conforto e garantindo qualidade. Móveis eletrodomésticos com qualidade. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Ele promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Ele promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Ele promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Ele promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Está escrito o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre,
não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre o tema: não desanime, Jesus está no controle. Não desanime, Jesus está no controle. E eu quero dizer para você, a título de introdução, 4 verdades. A primeira delas é que as tempestades chegam na nossa vida inevitavelmente. Nenhum de nós vive numa redoma de vidro, blindados. Entre o berço e a sepultura, todos enfrentam lutas, pequenos e grandes, homens e mulheres, jovens e velhos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. Se você está enfrentando uma luta, uma tempestade, você não é uma exceção. As tempestades chegam inevitavelmente. Mas a segunda verdade introdutória que eu quero lhe dizer é que as tempestades são imprevisíveis, muitas vezes. Elas chegam de súbito, elas não mandam aviso prévio, elas colhem a gente de surpresa. E muitas vezes essas tempestades nos colocam de ponta cabeça. É um dia comum como qualquer outro, e de repente você enfrenta um acidente grave. É um dia que você sai de casa para trabalhar como qualquer outro, e de repente uma notícia trágica de alguém que você ama partindo para a eternidade. É um casamento estável de 15, 20 anos que entra num processo de crise e desemboca num amargo divórcio. É você indo para o médico para um exame de rotina e descobrindo que está com uma doença grave. É você, como um chefe de família, sendo mandado embora da sua empresa, quando a sua família depende de você para sobreviver. São situações que você nunca imaginou e que de repente chega, de súbito, repentinamente, na sua vida. Mas a terceira coisa que eu quero lhe dizer a título de introdução é que essas tempestades, além de inevitáveis e imprevisíveis, elas são também muitas vezes inadministráveis. Aqueles discípulos perderam o controle daquele barco, e não obstante serem tão experientes em navegar por aquele lago, é assim na vida também. As coisas chegam inadvertidamente, e ao chegarem, muitas vezes nós não conseguimos capacidade para resolvê-las. Elas fogem ao nosso controle. Aquele barco estava rodopiando pela fúria do vento, moído pela fúria do mar, e os discípulos tentaram resolver o problema com a sua perícia, com a sua capacidade, mas não conseguiram. É assim na vida também. Aquilo que parecia tão simples e doméstico se torna estranho e você não consegue entender mais. Quantas vezes eu já escutei esposas em lágrimas dizendo assim para mim: pastor, o homem com quem me casei não é mais aquela pessoa, aquele homem doce, romântico, companheiro, amigo. Hoje é rude, é cruel, nas palavras, nas atitudes. Quantas vezes eu escutei pais dizendo: pastor, aquele filho que eu criei com tanto zelo, hoje se tornou um filho rebelde, ingrato, que não valoriza a educação e o investimento que fiz. Quantas situações que chegam e você não consegue mais resolver, você não consegue mais administrar. É assim muitas vezes na vida.
Mas a última coisa que eu quero dizer para você a título de introdução é uma verdade consoladora. É que as tempestades são pedagógicas. Você e eu cremos na soberania de Deus. Você e eu cremos que nada acontece por acaso. Você e eu cremos que não existe esse negócio de sorte, nem esse negócio de azar. Você e eu não cremos nesse negócio de olho gordo, nem de feitiço. Você e eu cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Você e eu cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você e eu cremos que Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Deus está permitindo você passar por uma tempestade, não é para destruir você, é para tonificar as musculaturas da sua alma. As tempestades não vêm para empurrar você para longe de Deus, as tempestades vêm para colocar você aos pés de Deus. Então, dito isto, à guisa de introdução, convido você para examinar comigo esta passagem. O contexto é que Jesus passara o dia anterior, aquele dia da navegação, melhor dizendo, ensinando as parábolas do reino. Se você já ensinou, já pregou, já deu aulas o dia inteiro, sabe que ao final do dia você vai estar exausto, cansado. Então diz a Bíblia que Jesus, depois de ensinar uma grande multidão, ele entra no barco com os seus discípulos e disse para eles: passemos para outra margem. O que Jesus na verdade quer fazer é o seguinte: ele acabara de dar instruções, agora ele vai para a parte prática. Você ouve a palavra, você aprende a palavra, e agora Deus leva você para a tempestade. Lá é a lição prática, lá é a experiência que você vai ter de saber que aquilo que você conhece, que você aprende, que você memoriza, funciona. E diz a Bíblia que Jesus entra no barco, pega um travesseiro, vai lá para a popa do barco, deita e dorme. E enquanto navegam, chega a tempestade. A princípio os discípulos devem ter pensado: vamos deixar o mestre descansar, nós temos conhecimento e experiência para resolver essa situação. E eles tentaram, e eles se empenharam, mas todos os seus esforços foram inúteis. O mar estava mais bravo, o vento mais furioso, o barco mais frágil rodopiava pela fúria do vento, estava sendo moído pela altura das ondas. O barco estava se enchendo de água, a morte estava mostrando para eles a sua carranca, e parecia que uma tragédia era iminente. Mestre, não te importa que pereçamos? E diz o texto que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, faz-se grande bonança. Aí o verso 40, Jesus faz uma pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, tomados de grande temor, diz o verso 41, que perguntam entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é aquele que vai voltar. Vai voltar pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, para buscar a sua igreja. Quem é este? Este é aquele que vai sentar no trono e vai julgar as nações. Quem é este? Este é aquele que vai apanhar sua noiva e entrar com ela para as bodas do Cordeiro, para uma festa que nunca mais vai acabar. Os nossos olhos serão enxugados de toda lágrima, não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque todas as primeiras coisas passaram. Quem é este? Este é o nosso glorioso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Este é aquele que diz para você e para mim: você não precisa ter medo, você precisa ter fé, porque eu, Jesus, estou no controle. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra, agora e pelos séculos eternos. Aleluia, amém.
Louvado seja o teu nome, Jesus. Que nós vivemos pela fé, fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Fé é a certeza do que não pode se ver, esperança que do céu vem pra acender, a chama vive em nós, que move o coração de Deus e traz a existência até o impossível. Fé que muda a história de quem crê, que o tempo faz até retroceder. Pela fé tenho forças pra tocar em Deus. Pela fé posso ver o impossível, já me enxergo no milagre que eu sei que vou viver. É a fé que me protege do inimigo. Pela fé eu vou lutar, pela fé eu vou vencer, pela fé em ti, Jesus, vou viver. Pela fé, é a certeza do que não pode se ver, esperança que do céu vem pra acender, chama vive em nós, que move o coração de Deus e traz a existência até o impossível. Fé que muda a história de quem crê, e o tempo faz até retroceder. Pela fé tenho forças pra tocar em Deus. Já me enxergo no milagre que eu sei que vou viver. É a fé que me protege do inimigo. Pela fé eu vou lutar, pela fé eu vou vencer, pela fé em ti, Jesus, vou viver. Declare bem forte, pela fé. Pela fé eu posso ver o impossível, já me enxergo no milagre que eu sei que vou viver. É a fé que me protege do inimigo. Pela fé eu vou, pela fé eu vou vencer. Pela fé em ti, Jesus, vou viver. Você está ouvindo o programa Palavra da Verdade. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Às 6h50, queremos mandar um abraço especial aqui lá para João Alfredo, o sítio antes, né? Aliás, a Igreja Batista de Campo Alegre, ao diácono Juvenal e a irmã Eunice. Um abraço a todos vocês aí de Campo Alegre, Igreja Centenária ali em Campo Alegre. Um abraço a todos vocês e muito obrigado pela sua audiência. Nós queremos também aqui parabenizar
a primeira Igreja Batista de Limoeiro, que no dia de ontem, né, completou 115 anos. 115 anos que essa agência do Reino de Deus aberta aqui na cidade de Limoeiro, pregando o Evangelho, de portas abertas, esperando pessoas sedentas para ouvir a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parabéns ao pastor Erivaldo Júnior, né, e todos que fazem a primeira Igreja Batista de Limoeiro. Ô Galvão, eu quero também mandar aqui um alô, um abraço aos componentes do grupo Som da Terra: Veronildo, Marco Lino, Manuel Arruda, o pastor Toniel e o nosso amigo Jaime Salvador. E quero dizer que esse mês nós estamos fogando, mas a partir de novembro nós temos muita luta aí. Temos muito convite. No mês de outubro, né, nós estamos aí de folga, né, Lequim? Com certeza. Mas no mês de novembro, nós temos o primeiro compromisso no dia 4. No dia 4, nós vamos para o Congresso dos Pastores Batistas de Pernambuco. Olha aqui. É isso aí. Os pastores da convenção. Vai ser, essa solenidade será na Igreja Batista em Nazaré da Mata. Depois do dia 11, nós iremos para Frei Miguelinho. Frei Miguelinho, nós iremos ali para aquela igreja de Frei Miguelinho. Não é esse trabalho não é na cidade, não, Lequim, é no interior. Num lugar chamado Patos, não me engano. Lá iremos louvar e engrandecer com o grupo Som da Terra com Jesus. E no dia 24, é uma sexta-feira, esse aí, Lequim, pedir a Deus que nos dê força e nos abençoe. Nós vamos louvar num congresso de música, segundo congresso de música da Igreja Batista da Várzea. O pastor Pedro Serafim. Queremos mandar um abraço também para a nossa irmã Amparo, que é ministra de música ali da Igreja Batista da Várzea, na capital pernambucana. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará.
às 6 horas e 56 minutos. Quero mandar um abraço ao nosso irmão aqui, Limoeiro, nosso irmão Jean e a irmã Cristina, também ouvindo o programa Palavra da Verdade. Também Tiago na subestação, não é, Igor? Escutando o programa Palavra da Verdade. Muito obrigado pela sua audiência. Quero mandar um abraço aqui para minha turma de Gravatá, né? A igreja de Gravatá, a Igreja Batista Betânia de Gravatá. A minha querida tia Lina, Terezinha, Nazinha e Wagda, em Gravatá, ligado no programa Palavra da Verdade. Pastor Isaac também no bairro João Ernesto, também na escuta, ele e sua esposa. Muito obrigado, pastor, pela sua audiência. Imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória. Às 6 horas e 58 minutos, queremos também parabenizar a Igreja Batista, segunda Igreja Batista de Paudalho, está aniversariando, está na série de conferência. Muito louvor e muita honra pelaquela igreja que está aniversariando ali na segunda Igreja Batista de Paudalho. Nós estamos chegando ao termo de mais um programa Palavra da Verdade. Também mandar um abraço para o pastor Jailton, da Igreja Emanuel de Carpina, na escuta do programa também. Muito obrigado pela audiência. Finalizando, dizendo que Deus te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Bom dia e até a próximo domingo, se Deus assim nos permitir. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor
da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e pedimos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Você ouviu na Princesa do Capibaribe, programa Palavra da Verdade. O programa de todos que buscam a Deus. Palavra da Verdade. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.